Eu não fui convidado com palavras. Recebi o link por mensagem, sem emojis, sem um "esperamos por você", sem aquele toque de carinho que pais percebem quando são realmente bem-vindos. Era o casamento da minha filha, da minha única filha. E tudo que eu recebi foi um link. Quando cliquei, a primeira coisa que vi foi o nome do noivo em destaque em letras douradas e o dela pequena, abaixo. Um detalhe, como se não fosse mais parte da própria história. Nenhuma foto dos dois juntos sorrindo. Apenas uma imagem de um salão luxuoso e uma frase vazia escrita em fonte cursiva. Junte-se a nós para celebrar o amor. Na hora, eu engoli seco. Mas continuei lendo. A cerimônia seria em um hotel caríssimo da capital, a mais de 4 horas da cidade onde moro. A lista de regras vinha junto. Traje social completo, pontualidade britânica, sem acompanhantes não listados, evitar celular durante a cerimônia. Tudo muito elegante, muito ensaiado, muito estrangeiro para mim. No fundo da tela, estava escrito em letras discretas: "Pai, esse é o convite. Qualquer coisa me avisa." Respondi com um simples: "Recebido, filha. Estarei lá." Ela visualizou. Não respondeu. Isso foi 2 semanas antes do grande dia. Naqueles dias que se seguiram, fui preparando minha roupa com mais cuidado do que nunca. O mesmo terno azul marinho que usei no casamento dela com o pai dela. Meu próprio casamento, aliás, que terminou quando ela ainda era pequena demais para entender. Passei ele com calma. Lavei a camisa branca na mão, dei brilho nos sapatos com a mesma escova que usei quando era gerente de operações de uma empresa de logística, há quase 20 anos. Muita coisa mudou desde então. A empresa faliu, a saúde me traiu, a idade pesou. E os filhos todos se tornaram independentes, cada um do seu jeito, alguns mais frios. 3 dias antes do casamento, recebi a primeira ligação dela em meses. "Pai, só para avisar, não precisa exagerar na roupa, tá bom? Vai ser algo simples, só gente próxima. Um evento moderno, sabe? Mais descontraído. Sem paletó se não quiser." Fiquei em silêncio por 2 segundos. "Tá certo, filha. Vou levar uma camisa só então." "Isso, boa. Bem leve, sem muita pompa." Desligou logo em seguida com um "preciso correr", mas eu levei o terno assim mesmo. Levei com cuidado, dobrado dentro da capa que ganhei no meu aniversário de 50 anos, presente dela, inclusive. Na etiqueta ainda tinha bordado o meu nome, Sr. Eduardo. Era assim que os amigos dela me chamavam quando eu era presente. Quando ainda era convidado para os almoços de domingo. Quando o noivo ainda não fazia parte da equação. As horas seguintes àquela ligação foram cheias de silêncio. Um silêncio que não doía, mas que pressionava os cantos da casa como um vento que entra por frestas antigas. Caminhei pelo corredor e vi a foto dela, pequena, no primeiro dia de aula. A mochila maior que o corpo, e o sorriso, aquele sorriso de menina que confiava em mim para tudo. A mesma que agora me pedia para não exagerar na roupa do casamento. No dia anterior à cerimônia, fiz as malas com apenas o necessário. Uma muda de roupa casual, meus remédios para pressão, a pasta com meus documentos e uma pequena caixa de madeira com uma relíquia que jamais imaginariam que eu ainda tinha. Não era presente, não era vingança. Era apenas memória. O táxi chegou pontualmente às 8 da manhã. O motorista perguntou se era algum evento especial. Eu disse: "Casamento da minha filha." Ele sorriu e disse: "Dia bonito para isso." Respondi com um meio atravessado. Cheguei ao hotel e fui direcionado a um quarto simples, reservado sob o nome dela, sem chocolate, sem cartão de boas-vindas. Só a chave, uma cama arrumada e um lembrete impresso. A cerimônia começa às 19 horas. Por favor, dirija-se ao salão principal com 15 minutos de antecedência. Deitei por uns minutos. O teto branco me encarava com a mesma frieza do convite. Respirei fundo, levantei e tirei o terno da capa. Ainda estava intacto. O relógio antigo que usei no meu casamento ainda funcionava. Coloquei no pulso, senti o peso do tempo. Às 18h45 desci. No saguão, avistei os amigos dela, os parentes do noivo, todos vestidos como se estivessem indo para uma gala. Olhares e sorrisos para todos os lados. Quando me aproximei, alguns olharam de relance como quem se pergunta: "Quem é esse senhor?" Ninguém me reconheceu. Ninguém veio falar comigo. A mãe dela chegou ao meu lado com um sorriso simpático e ensaiado. "Você está bem?" "Estou. Só vim ver minha filha se casar." Ela apenas assentiu e se afastou. Na entrada do salão, o cerimonialista pediu meu nome. Conferiu na lista e entregou um crachá pequeno. Mesa 12.
Senhor, vi os nomes nas mesas da frente, avós, padrinhos, amigos íntimos. A minha ficava ao lado do banheiro. Sentei em silêncio. Observei tudo ao redor. Decoração impecável, trilha sonora suave, garçons apressados. Nenhum sinal de minha filha ainda. Nem do noivo. Mas vi o chefe dele de longe. Um homem que eu conhecia e que talvez já tivesse me visto também. O nome dele me era familiar. Muito mais do que eles podiam imaginar. Enquanto isso, meu lugar seguia ali. Longe dos sorrisos, longe dos holofotes. Longe de quem eu ajudei a criar. Mas eu estava calmo. Muito calmo. Porque essa história, apesar de começar agora, estava sendo escrita há muito tempo. E ninguém naquela festa fazia ideia de como ela iria terminar. Era curioso como até os tapetes do salão pareciam ignorar minha presença. Vermelhos, impecáveis, reluzindo sob os saltos altos que passavam apressados. Mas cada vez que eu caminhava sobre eles, era como se o silêncio se estendesse alguns centímetros a mais. Na entrada do salão, as câmeras já estavam posicionadas para capturar os convidados mais importantes. As lentes giravam devagar, selecionando com cuidado quem valia a pena registrar. A cada clique, um sorriso largo, uma pose estudada, um vestido caro emoldurado por flashes. Eu passei por elas e nenhuma se virou. Nenhuma. Os olhares também sabiam exatamente onde pousar e onde evitar. Alguns desviavam assim que encontravam os meus. Outros me atravessavam como se eu fosse vidro. Mas havia um em especial que não desviou. Ele sustentou o olhar por 3 segundos. 3 segundos frios e diretos. Era o pai do noivo. Um homem robusto, cabelos grisalhos bem penteados, terno de alfaiataria e expressão que misturava julgamento com superioridade. Ele me olhou de cima a baixo, como se analisasse o estado da minha gravata, o brilho gasto dos sapatos, o vinco que escapava discretamente na manga da camisa. Não disse uma palavra. Apenas franziu o canto do lábio, como quem contém um comentário para não parecer grosseiro. Depois virou-se e cumprimentou outro convidado com entusiasmo, como se eu nunca tivesse estado ali. Atrás dele, vi minha filha surgir pela primeira vez naquela noite. Linda, sem dúvida. O vestido tomara que caia, o cabelo preso num coque elegante, os olhos bem maquiados e frios. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um baque no peito, não de emoção, mas de uma ausência que gritava. Ela apenas fez um movimento com a cabeça, um gesto rápido. Não veio até mim, não estendeu os braços. Não disse, pai, que bom que veio. Continuei andando, tentando não pensar muito, mas cada passo parecia ecoar dentro do meu estômago. Quando me aproximei da mesa 12, a mais distante da pista, percebi que ela era compartilhada com outros 2 convidados que também pareciam deslocados. Um deles era um ex-colega da universidade dela. Não a vi falar com ele durante toda a noite. O outro, um primo do interior que provavelmente não foi incluído nos ensaios de boas-vindas. Estávamos juntos, os que sobraram. Sentei-me em silêncio. O garçom passou com uma bandeja de espumante. Peguei uma taça e fiquei observando. A cerimônia começaria em breve. Os músicos já estavam ajeitando os violinos. Os padrinhos organizavam as lapelas. E o noivo? O noivo chegou como uma estrela de novela. Paletó claro, sorriso branco demais, cabelo engomado com precisão. Foi cercado por abraços, risadas, fotos. Ele parecia à vontade, confiante. O tipo de homem que acredita que o mundo gira para agradá-lo. Eu o conhecia o suficiente para saber. Por trás daquela simpatia, havia um desprezo que nunca foi disfarçado. Na primeira vez que nos encontramos, anos atrás, ele me cumprimentou com a mão frouxa e um comentário enviesado. Então o senhor está aposentado. Deve ser bom não fazer nada o dia inteiro. Lembro de ter sorrido e respondido. Às vezes fazer nada é tudo que se precisa para enxergar o que os outros estão fazendo. Ele riu, sem entender. Ou fingiu que entendeu. Naquele casamento ele estava no controle. E ele sabia disso. Era o príncipe da noite. O homem que salvou minha filha da vida que ela teve ao meu lado. A vida simples. A casa com vazamentos. O pai que usava celular com botão. Ele era o novo. O upgrade. Foi nesse clima que a cerimônia começou. As luzes se apagaram parcialmente. Uma locução anunciou os nomes dos pais do noivo, com aplausos calorosos. Depois vieram os padrinhos. Depois as damas. Depois o próprio noivo, que entrou como se estivesse desfilando numa passarela. Por último, minha filha, de braço dado com o pai do noivo. Isso mesmo, o pai do noivo. Ela passou por mim sem me olhar. Os olhos dela estavam fixos no altar, mas os meus ficaram presos naquele gesto. Aquela ausência, aquela escolha, senti o peito apertar, como se algo estivesse sendo retirado de mim à força. Na troca de votos,
Ela agradeceu a nova família por tudo. A nova família, a que a acolheu, cuidou, protegeu. Nenhuma palavra sobre mim, nenhuma menção, como se eu nunca tivesse existido. Após a cerimônia, no momento em que os convidados se dirigiam ao salão principal para o jantar, eu caminhei mais devagar, como quem hesita entre seguir ou ir embora. Foi quando um garçom me interceptou e disse: "O senhor Eduardo, me pediram para entregar isso." Era um envelope branco com meu nome. Dentro, um bilhete: "Pai, tente aproveitar. Não precisa se prender aos protocolos. É só uma noite leve." Com carinho, Clara. Com carinho. Guardei o bilhete no bolso e entrei no salão. As luzes eram ainda mais fortes ali. O barulho, ensurdecedor. Música, brindes, taças se chocando, crianças correndo. Um ambiente montado para fotos perfeitas. Eu caminhava em meio às cadeiras e mesas procurando a minha quando o vi. O chefe do noivo. Ele estava conversando com alguém perto do buffet, segurando uma taça e rindo. Um homem elegante com presença. Mas com um detalhe que me fez parar por um segundo. Ele usava o mesmo relógio que eu, idêntico, modelo antigo. De colecionador, daqueles que não se compram mais. Só se herdam ou se conquista com tempo. E ali, naquele breve reconhecimento, algo se acendeu. Naquele momento, ainda sem saber o que viria, eu entendi. Mesmo quando tentam nos apagar, a história encontra uma forma de reaparecer. E aquela noite ainda teria muito a dizer. Quando me aproximei da mesa 12, algo no meu estômago já sabia o que ela significava. Não era apenas uma cadeira, um número, uma posição no mapa do salão. Era um recado. Escondida atrás de uma pilastra larga, com vista parcial para a pista de dança e vizinha direta ao banheiro de serviço, ela parecia ter sido colocada ali por cálculo. Um cálculo frio e silencioso que dizia: "Você ainda está aqui?" Mas não onde importa. As outras mesas estavam organizadas em semicírculo. Todas de frente para o palco, cercadas por arranjos florais altos e iluminação suave. A minha era a única desalinhada, como se tivesse sido colocada às pressas para alguém que confirmou presença tarde demais. Mas eu tinha confirmado no mesmo dia em que recebi o link. Eu sabia disso. Eles sabiam também. Sentei devagar, observando os rostos ao redor. Nenhum conhecido. Nenhum parente direto. Apenas outros convidados soltos no esquema da festa. Um rapaz de meia-idade que folheava o cardápio com uma expressão de tédio. Uma senhora de coque bem feito que bebia espumante como quem esperava que aquilo acabasse logo. E um senhor estrangeiro, provavelmente um colega distante do noivo, que nem sequer falava português e olhava ao redor com olhos vagos. Eu não me incomodava com o isolamento. Já tinha convivido com ele antes. Depois da aposentadoria, a solidão vira uma presença doméstica. O que doía não era a distância física da pista, mas o que ela simbolizava. A distância emocional. A distância deliberada. A música no salão era alta demais para que qualquer conversa soasse natural. Quando os pratos começaram a chegar, entradas refinadas com nomes em francês e porções pequenas como lembranças, o garçom passou por todas as mesas principais primeiro. Na nossa, só chegou quando todos já estavam na segunda taça de vinho. Nem se desculpou. Apenas largou os pratos e se foi. Observei minha filha de longe. Ela estava rindo, cercada por pessoas que eu não conhecia. O noivo fazia piadas, dançava, brindava. Em nenhum momento vieram até mim. Nenhuma olhada, nenhuma tentativa. Do outro lado da sala, o chefe do noivo ainda estava lá. Conversava com o pai do noivo, com alguns outros engravatados. O relógio dele, igual ao meu, piscava sob a luz do salão. E mesmo sem saber o que viria, eu sentia uma estranha sensação de déjà vu. Aquilo tudo era muito familiar. Não a festa, não as flores, não os trajes, mas o jogo, o teatro. Já participei de muitos anos atrás, quando gerenciei a expansão logística de uma das maiores redes de distribuição do país. Fui colocado muitas vezes no canto da sala, propositalmente, só para observar, sem parecer que estava lá para decidir. Era parte da estratégia. E sempre fui bom nisso, esperar. Ver antes de agir. Entender antes de intervir. A diferença agora é que eu não estava mais ali para conduzir nada. Eu era o observado, o descartado, o homem que eles posicionaram atrás da pilastra como quem posiciona uma cadeira reserva. Enquanto a festa seguia, fui observando pequenos detalhes. A forma como os garçons ignoravam nossa mesa. A falta de guardanapos decorados, que todas as outras mesas tinham. O garçom que passou por mim oferecendo vinho e voltou logo em seguida para dizer: "Ah, desculpa, essa garrafa é só para as mesas principais." Eu sorri, o tipo de sorriso que não sobe aos olhos. Então vieram as fotos.
O cerimonialista, com voz de apresentador de auditório, pediu atenção no microfone. Agora chamaremos para as fotos oficiais. Os pais do noivo, os padrinhos e madrinhas, os amigos íntimos e, claro, a família mais próxima da noiva. Meu nome não foi chamado. Fiquei sentado. Ninguém olhou para trás para verificar se eu estava indo. A essa altura, nem o primo do interior parecia surpreso. A senhora do coque apenas ergueu a sobrancelha, como quem diz: "Não se preocupe, senhor. Eles sempre fazem isso." A sequência de exclusões era tão minuciosa que, em certo momento, deixou de doer. Começou a se tornar cômica. Eles haviam feito tanto esforço para me apagar discretamente que o apagamento em si virou holofote. Perto das 21 horas, o noivo veio pela primeira vez até a nossa mesa. Mas não foi para me cumprimentar. Veio buscar um dos convidados, o estrangeiro que estava conosco. Ao me ver, deu um sorriso rápido protocolar. "Senhor Eduardo, tudo bem por aí?" "Perfeitamente. Espero que esteja confortável." "Estou sim." "Tudo calculado." Ele pareceu não entender a ironia. Ou ignorou. Mas antes de sair, fez questão de acrescentar: "Logo mais vamos começar os brindes. A pista vai abrir. Fique à vontade para dançar." "O senhor parece que tem energia ainda." Sorriso debochado. Balancei a cabeça, mantive o olhar e não disse nada. Ele virou-se e foi embora. E naquele exato momento, o chefe dele passou por trás, indo em direção ao bar. Nossos olhares se cruzaram. Ele parou. Me olhou por um segundo a mais. Depois franziu o senho. Eu conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem está tentando lembrar de onde conhece alguém. Sentei-me mais ereto. Peguei minha taça e dei um gole curto. A história estava apenas começando a fazer sentido. E quando a peça faltante caísse no lugar, todos aqueles que me esconderam na mesa dos fundos teriam que assistir à lembrança retornar. Não porque eu dissesse algo, mas porque às vezes o passado vem com gravata sim, e relógio de ouro no pulso. E eles acham que fracassado é quem não aparece na foto. Mal sabem que tem gente que muda o roteiro inteiro, sem precisar levantar da cadeira. A luz sobre a mesa 12 era a única que parecia oscilar. As demais permaneciam estáveis, suaves, num tom quente que deixava tudo mais cinematográfico, como se o salão tivesse sido construído exclusivamente para fotos de revista. Mas sobre mim, a lâmpada tremeluzia com teimosia, como se tentasse me lembrar de que eu estava ali por insistência e não por acolhimento. Eu já tinha desistido de esperar qualquer gesto direto da minha filha. Desde que cheguei, os únicos momentos em que ela olhou na minha direção foram rápidos demais para serem considerados genuínos. A essa altura eu não me sentia pai da noiva. Me sentia o porteiro da festa. O tipo de presença que existe apenas para confirmar que houve esforço em convidar, mas nunca intenção em incluir. Então, quando os microfones foram ligados novamente e a música diminuiu, eu já sabia o que viria. O mestre de cerimônias, um desses profissionais exageradamente animados que fingem intimidade com os noivos, pegou o microfone e anunciou. E agora, o momento que todos esperavam, os brindes oficiais da noite. Vamos ouvir palavras especiais daqueles que fizeram parte dessa linda jornada. Pessoas começaram a se levantar. Um dos padrinhos falou primeiro. Um discurso cheio de piadas internas, histórias de festas, noites em claro e conquistas vazias. Depois veio uma amiga da noiva que começou chorando e terminou rindo, dizendo que finalmente encontrou alguém que a entende melhor que a gente. Risos, palmas, mais risos. O noivo tomou a palavra logo em seguida. Segurou o microfone com a confiança de quem está acostumado a ser ouvido. E ali, diante de mais de 200 pessoas, ele começou a listar nomes, um por um. Agradeço aos meus pais que me deram tudo, ao meu chefe que confiou em mim antes mesmo de eu me provar, aos meus amigos, que são minha família escolhida, aos tios, primos, aos sogros. Ele disse isso olhando diretamente para o pai da noiva, aquele homem de terno caro que entrou com ela no altar. E claro, a família da Clara que me recebeu como um filho, especialmente o Sr. Paulo, que me acolheu com sabedoria desde o início. Eu pisquei. Paulo, o pai do noivo. A câmera girava, capturando rostos emocionados. A música de fundo subia discretamente. O brinde estava montado para ser o ápice do vídeo de casamento. Aquele momento mágico em que todos os nomes são lembrados. Menos o meu, não fui citado. Nem como pai, nem como presença, nem como figura neutra. Nada. Foi ali, naquele instante, que eu senti algo curioso. Não raiva, não tristeza, mas uma clareza cortante. A certeza de que minha ausência havia sido cuidadosamente calculada. Eu não fui esquecido. Eu fui removido. Mas por quê?
Talvez porque para eles eu representasse um passado que não combinava com o futuro que queriam exibir. Um homem comum, de mãos gastas, de currículo antigo. Um homem que não servia para posar ao lado de empresários, de influenciadores, de colegas com MBA na Califórnia. Um homem que já tinha vivido e que, portanto, agora era invisível. Segurei a taça, ainda cheia, e não brindei. Mantive a mão firme e repousada sobre a mesa. Na mesa ao lado, ouvi um comentário sussurrado. Ué, ele não é o pai dela? É sim, acho que teve algum problema, mas melhor não comentar. Eles estavam falando de mim como quem fala de um erro logístico. Quando os aplausos cessaram, a banda recomeçou com um jazz leve. As luzes giraram sobre a pista de dança, e todos começaram a se levantar para dançar. Mas o que me chamou a atenção foi o chefe do noivo. Ele se aproximou do noivo, deu um leve tapinha nas costas e disse algo ao pé do ouvido. O noivo riu alto, depois balançou a cabeça. Mas o chefe manteve a expressão neutra. Depois, sem que ninguém esperasse, ele olhou novamente em minha direção. Desta vez, por mais de 5 segundos, não havia mais dúvida. Ele sabia. Estava reconhecendo. Não meu rosto, mas minha presença. Eu conhecia aquele homem. Anos atrás, fui consultor externo em um projeto que quase levou a empresa dele à falência. Mas não levou porque eu entrei na hora certa. Entrei sem crédito público, sem manchetes, sem homenagens. Mas entrei. Eu era o último nome do relatório de recuperação. O nome que ninguém lia, mas o nome que salvava. Aquela noite estava mudando. Lentamente, sem pressa. Como tudo na minha vida, o noivo ainda ria. A pista agora estava cheia. Mas o chefe não tirava os olhos de mim. Ele deixou a taça de lado e começou a caminhar na minha direção. E foi ali que percebi. A festa, tão meticulosamente montada para me apagar, tinha acabado de acender a luz errada. E quando ele chegasse à minha mesa, o brinde que não teve nome seria apenas o prólogo daquilo que ninguém esperava. Porque no fim, as histórias mais potentes são as que crescem em silêncio. E eu estava apenas começando a falar, sem dizer uma palavra. Ele falava mais do que escutava. Sempre foi assim. Desde a primeira vez que apertou minha mão com força teatral, o noivo da minha filha fazia questão de projetar uma imagem que falava mais alto que qualquer verdade. Um homem de aparências, de poses, daqueles que contam piadas em jantares de negócios não porque são engraçadas, mas porque acreditam que o som do próprio riso é um sinal de vitória. E ali, no meio da festa que ele imaginava ser o ápice da sua narrativa perfeita, ele estava no palco, mesmo sem microfone. A banda havia feito uma pausa. O bar estava cheio. No canto esquerdo do salão, uma roda se formava entre ele, alguns colegas de trabalho e o próprio chefe. Eu os observava de longe. Da mesa 12, ainda à sombra da pilastra, com a lâmpada tremendo no ritmo da minha respiração. O copo à minha frente já vazio. O garçom não voltara. Mas eu também não tinha sede. Um dos amigos se inclinou, apontando para mim com o queixo. Discreto, achando que ninguém perceberia. O senhor ali. É seu pai? O noivo riu. Riu com força. Jogou o corpo para trás e bateu com a mão na coxa como se a pergunta fosse a melhor piada da noite. Ele? Meu pai, não. Esse é meu sogro. Fez uma pausa teatral. Bebeu mais um gole do uísque e completou. Desempregado há anos. Vive de aposentadoria e lembranças. Mas é gente boa, no fundo. Só não sabe quando dar espaço. As risadas em volta foram secas. Não pelas palavras, mas pelo jeito com que ele disse. Com escárnio, com desprezo, com a segurança de quem achava que estava entre iguais. Só que não estava. O chefe dele não riu. Nem moveu a taça. Apenas manteve o olhar fixo, neutro. Como quem ouve não uma piada, mas uma confissão. Eu continuei onde estava. Não reagi. Não me levantei. Não gritei. Apenas deixei os olhos repousarem no rosto de cada um. Estavam cegos demais para perceber que o homem que eles tentavam diminuir era, na verdade, o único que realmente via. Foi nesse momento que algo aconteceu. Um gesto pequeno, quase imperceptível. O chefe se virou lentamente e começou a andar. Não para a pista, não para o bar, mas na minha direção. Ele atravessou o salão com a lentidão de quem não tem pressa em cortar o silêncio. As pessoas ao redor se afastaram. Algumas olhavam curiosas, outras nem notaram. Quando chegou à minha mesa, parou por um instante. Olhou o número impresso no suporte dourado 12. Depois olhou para mim. Desculpe interromper, senhor. O seu nome é Eduardo Montenegro? Assenti. Ele estendeu a mão com firmeza. Um aperto direto, sem teatrinho. Achava que era o senhor mesmo. Trabalhamos juntos em 2007. Projeto Expresso Sul.
Eu era apenas coordenador naquela época. O senhor salvou nossa operação. A voz dele não era alta, mas cada sílaba pesava mais que qualquer música naquele salão. Lembro do relatório que o senhor entregou. Tive que estudar cada linha quando fui promovido. Aquilo ensinou mais do que qualquer MBA. Respirei fundo. Fiquei em silêncio por um instante. Depois disse apenas: não pensei que fosse lembrar. Ele sorriu. Impossível esquecer alguém que fez o que o senhor fez. Impossível respeitar quem não respeita isso. Nesse exato momento, o noivo se aproximava do grupo, rindo, ainda saboreando a própria piada, sem saber que ela estava prestes a virar sentença. Quando viu o chefe à minha frente, congelou. O sorriso desfez em câmera lenta. Senhor Arnaldo, tudo certo? O chefe não respondeu de imediato. Apenas virou-se de lado para encará-lo de frente. Os dois estavam agora entre mim e a pilastra, bem ali onde a luz tremeluzia mais forte. Você me apresentou esse senhor como um fracassado. O noivo ficou pálido. Gaguejou. Foi uma brincadeira, claro. Ele é o pai da Clara. Quer dizer, o sogro, né? A gente se diverte. O senhor sabe como é. Sei, a palavra veio seca. Sem eco, Arnaldo olhou para mim mais uma vez. E então disse, firme, sem elevar o tom, mas com a força de um martelo: você está demitido. O salão não ouviu. Ainda. Mas os que estavam perto, sim. Os rostos mudaram. O tom de riso morreu na garganta. E naquele instante, naquele exato segundo, o noivo descobriu que o palco também pode ruir. Ele tentou disfarçar. Demitido? Senhor, acho que não entendi. Isso é por causa de... É por causa de tudo. Arnaldo virou-se para mim e estendeu a mão de novo. Foi uma honra revê-lo. E por favor, aceite o meu cartão. Caso esteja disposto, tenho uma posição de consultoria que adoraria discutir. Peguei o cartão, guardei no bolso. E com um leve movimento de cabeça, agradeci. Enquanto ele se afastava, o noivo ainda tentava falar. Senhor Arnaldo, espere. Isso é um mal-entendido. Foi só uma piada. Ele sabe, eu não disse nada. Nem precisei. Porque há momentos em que o silêncio é o discurso mais eloquente. E naquela noite, o homem que foi deixado no fundo do salão, sem nome no brinde, sem cadeira na foto, acabou sendo o único que não precisou se explicar. Eles haviam me subestimado. E o preço disso estava apenas começando a ser cobrado. Eu já sabia o que viria antes mesmo de ouvir. Há um tipo de silêncio que se instala antes da queda, e ele tem um gosto metálico. Fica na boca como o sabor de um arrependimento não assumido. Depois que o chefe do noivo se afastou com a calma de quem carrega a verdade no bolso do paletó, e o próprio noivo ficou ali parado, pálido como guardanapo de linho esquecido, eu imaginei que aquilo seria o ápice. A revelação, a virada. Mas a vaidade humana é um bicho que não se dobra fácil. E ele, o noivo da minha filha, ainda achava que podia controlar a narrativa. Foi talvez uma hora depois. O salão já tinha retomado a movimentação habitual. Os garçons voltaram a sorrir como se nada tivesse acontecido. A banda tocava um pop brando, desses que ninguém presta muita atenção, mas mantém o ambiente vivo. A pista estava cheia de primos, colegas e amigos que fingiam não notar o embaraço que tinha se espalhado como um vapor invisível. Mas o ar estava mais pesado. Minha filha também percebeu. Vi quando ela procurou o noivo com os olhos e o encontrou isolado, bebendo rápido demais, sem ninguém ao redor. Ela se aproximou, cochichou algo e ele acenou com a cabeça. A expressão dele não era de culpa, era de quem achava que ainda podia contornar as coisas. De quem acredita que, com uma boa dose de carisma e um sorriso estratégico, até a vergonha pode ser negociada. Foi então que anunciaram. Convidamos todos a prestarem atenção para um momento especial. O casal fará agradecimentos individuais a convidados importantes. A iluminação mudou. Um foco foi direcionado para o centro do salão, onde um microfone havia sido instalado. O noivo e minha filha subiram juntos. Ela segurava um papel com algumas anotações. Ele segurava só o copo. Boa noite a todos. Ela começou, com aquele tom de quem treinou o discurso por semanas. Estamos imensamente felizes de compartilhar esse dia com vocês. Cada um aqui tem um lugar especial nas nossas vidas. E gostaríamos de citar algumas pessoas que contribuíram de forma única para que essa história fosse possível. Ela agradeceu aos pais do noivo, às madrinhas, ao decorador, ao DJ. Depois, entregou o microfone a ele. O noivo pigarreou. Ajeitou o paletó, como se estivesse diante de uma plateia corporativa, e não de amigos e família. E disse, eu queria destacar alguém que, de certo modo, representa bem como a vida é cheia de surpresas. Naquele instante, eu soube. O salão estava atento. Ele olhou diretamente para minha mesa, a única ainda completamente ignorada até aquele ponto. A mesa 12.
A mesa do exílio. Esse senhor ali, ele apontou com o copo. É meu sogro, alguns se viraram. Olhares buscaram meu rosto como se estivessem finalmente se perguntando: quem é esse homem? Ele tá ali quietinho. Sempre foi meio calado. Vive na dele. Depois que se aposentou, acho que ficou mais isolado ainda. Parou no tempo. As primeiras risadas foram nervosas. Não porque a piada era boa, mas porque a plateia sentiu que precisava reagir a algo. Não trabalha mais, claro. Vive contando histórias de quando era importante em alguma empresa aí, mas ninguém sabe exatamente o que ele fazia. Pausa. Mais risos. Mas ele tem algo que admiro: a capacidade de estar presente. Mesmo quando ninguém pediu, mesmo quando talvez nem seja mais necessário. A plateia ficou dividida. Alguns riram, outros olharam ao redor, buscando confirmação do que estavam ouvindo. Minha filha sorria, mas era um sorriso forçado. Um daqueles que nascem apenas nos lábios. Os olhos dela diziam outra coisa, algo entre dúvida e incômodo. Mas ela não o impediu, não o interrompeu. Apenas deixou. Enfim, ele concluiu. Meu sogro tá ali. Um fracassado desempregado, mas com um terno alinhado, né? E bom gosto para relógio, pelo menos. Risadas fracas. Gente constrangida. Gente fingindo que era brincadeira. O salão, por um segundo, silenciou. Não pelo conteúdo, mas pelo excesso de arrogância. Aquelas palavras ditas com tanta naturalidade tinham um veneno frio. E eu? Eu permaneci sentado. Não levantei. Não desviei o olhar. Apenas o encarei. E sorri. Um sorriso pequeno, discreto, contido. O tipo de sorriso que não busca plateia. Que não é resposta. É só constatação. Eu já sabia. Ele viu. Ele percebeu. E naquele instante, pela primeira vez na noite, hesitou. Foi quando o chefe dele, que estava de pé, cruzou os braços. Todos os olhos se voltaram para o homem que não sorria mais. Ele balançou a cabeça lentamente. Depois virou-se e saiu do salão sem dizer uma palavra. O noivo ficou parado no palco, engolindo em seco. Minha filha tentou retomar o controle. Vamos agora à primeira dança dos noivos. Mas o encanto já havia se rompido. Eu permaneci onde estava. Não porque não tinha para onde ir, mas porque sabia exatamente o que significava ficar. Ficar em pé seria reagir. Gritar seria jogar o jogo deles. Mas manter-se calmo era dizer: eu não preciso da sua permissão para existir, nem do seu respeito para ter valor. Algumas pessoas começaram a comentar, os mais velhos em especial. Como ele falou assim do sogro? Isso foi desnecessário. Faltou educação. Uma mulher na mesa ao lado me olhou. Inclinou-se e sussurrou: o senhor não merece isso. Eu apenas agradeci com um leve aceno. A festa continuou, mas algo havia mudado. A noite, até então cuidadosamente controlada, começava a escapar das mãos de quem achava que poderia controlar tudo. O noivo dançava forçado. Minha filha sorria de maneira quebrada. Os convidados se dividiam entre fingir que nada aconteceu e comentar nos cantos. E eu só olhava o cartão no meu bolso. O nome impresso em letras elegantes. A lembrança de que meu passado não era uma piada. Era um legado, eles me reduziram a uma frase. Mas esqueceram que até o silêncio tem eco. E o deles estava prestes a voltar com força. Eu ri, mas não como eles esperavam. Não foi uma gargalhada de quem foi pego de surpresa, nem uma risada amarga de quem engole o desrespeito com elegância forçada. Foi outra coisa. Um riso baixo, quase inaudível, que nasceu sozinho no canto da boca e ficou ali, sustentado apenas pela consciência de que tudo o que eu precisava fazer era nada. Porque havia uma coisa que o noivo, com todo o seu verniz e prepotência, ainda não tinha entendido. É no silêncio que as grandes verdades fermentam. E o meu silêncio já estava há anos maturando. A frase dele, fracassado, desempregado, ainda ecoava no salão, mas não com o efeito que ele imaginou. O que ele quis usar como humor, os outros escutaram como insulto. O que era para ser leve soou pesado. E o que era para me diminuir, só evidenciou quem ele era de verdade. A pista de dança estava montada, mas poucos tinham coragem de inaugurá-la. O cerimonialista insistia: vamos lá, pessoal. Vamos celebrar o amor. Mas a tensão era densa como fumaça. O ar carregava um constrangimento que nenhum saxofone seria capaz de dissipar. Eu permaneci sentado, observando. O relógio no meu pulso marcava 22h14. O mesmo modelo usado pelo chefe do noivo, que havia desaparecido desde que deixou o salão sem uma palavra sequer. Aquilo dizia mais do que qualquer discurso, e foi aí que percebi o movimento. A porta lateral se abriu com discrição e ele voltou. Senhor Arnaldo. Sem pompa, sem anúncio. Apenas entrou, mas não sozinho. Atrás dele,
Vinham 2 homens mais jovens, engravatados, com pastas nas mãos. O noivo o viu primeiro. Tentou forçar um sorriso. Caminhou até ele como quem tenta remendar um erro com mais palavras. Mas o outro apenas levantou a mão, pedindo silêncio. Não falou com ele. Não sorriu. Olhou diretamente para mim. E então, diante de todos, veio em minha direção. Desta vez o salão reparou. O movimento foi grande demais para passar despercebido. Os convidados silenciaram aos poucos, como se a própria energia da festa estivesse sendo drenada. E quando ele parou à minha frente, a única coisa que se ouvia era o som abafado da música de fundo. Senhor Eduardo, ele começou. Preciso insistir na proposta que lhe fiz há pouco. Tirei o cartão do bolso. Ainda estou pensando, ele assentiu. Então pense com calma, mas saiba que a porta está aberta. Aliás, ela sempre esteve. A única diferença é que agora eles perceberam que você estava do lado de dentro esse tempo todo. Eu sorri de novo. E dessa vez, o riso teve um pouco mais de dentes. Ele virou-se, olhou para o noivo e então para os 2 homens que o acompanhavam. Um deles se adiantou e entregou um envelope ao noivo. Formalização da dispensa, disse com firmeza. Direto da diretoria. A reação do noivo foi um tropeço de corpo e alma. Olhou para o papel como quem vê um veredicto escrito à mão. Murmurou algo para tentar suavizar. Senhor Arnaldo, Isso é mesmo necessário? Mas Arnaldo apenas respondeu sem raiva. Educação não é um protocolo, é um valor. E respeito não é sobre cargos, é sobre caráter. Não houve mais conversa. Ele virou-se e voltou para o fundo do salão. A essa altura, os sussurros se espalhavam como fogo em palha seca. Os celulares foram sacados. Os olhares iam de mim ao noivo, como em um duelo que ninguém esperava assistir. Minha filha olhava tudo sem reação. Parada no meio do salão, segurando o buquê com tanta força que as flores pareciam prestes a despetalar. Ela não correu até mim. Não interveio. Apenas ficou ali, dividida entre o homem que escolheu e o homem que a criou. O noivo, agora com as mãos nos bolsos e a testa molhada de suor, voltou devagar para o centro da festa. Pegou o microfone de novo. Pessoal, acho que houve um mal-entendido aqui. Não quero que essa noite perca seu brilho por conta de um comentário. Mas ninguém aplaudiu. Ninguém riu. A luz parecia mais dura agora. A maquiagem das pessoas mais carregada. Os sorrisos escassos. E eu continuei ali, sentado. Porque há um momento em que o simples fato de permanecer já é resistência. Quando ser visto é por si só um lembrete. Um lembrete de que não importa onde me sentem ou se me chamam pelo nome. Há coisas que não podem ser apagadas. Meu trabalho, meu legado, meu tempo. Eles tentaram me esconder atrás de uma pilastra, me rotular como fracassado, me isolar como quem varre pó para debaixo do tapete. Mas esqueceram que tapetes viram com o tempo. E quando viram, tudo aparece. E agora, o riso, o meu riso silencioso, era a única coisa que realmente se ouvia, porque eu não precisei revidar. Eles fizeram isso sozinhos, e o olhar que mudou tudo não foi o do chefe, foi o dele, do noivo. Quando finalmente entendeu que a única pessoa que poderia destruir a imagem que construiu era ele mesmo, eu só fui a moldura. A festa não parou de uma vez. Ela desmoronou em partes. Primeiro foram os risos, depois as danças, depois o barulho dos talheres, e por fim, o som da banda que tocava uma canção romântica com a leveza de quem não sabia que no centro do salão o chão tinha acabado de ceder. O noivo ainda segurava o microfone. As mãos suavam. A voz falhava. Ele tentava reconquistar o controle da narrativa com o mesmo sorriso que já não servia para nada. Não ali. Não depois da frase dita com o peso de uma marreta. Você está demitido. 3 palavras que quebraram o verniz. Rasgaram a pose e exibiram, sem filtro, quem ele era de verdade. Os convidados não sabiam o que fazer. Alguns se entreolhavam confusos. Outros tiravam os celulares do bolso, como quem tenta registrar a queda antes que alguém apague a memória. Um grupo de madrinhas tentava manter o clima com palmas tímidas, mas a música de fundo não encontrava mais ninguém disposto a dançar. Minha filha continuava imóvel. Nem lágrimas, nem passos. Só o buquê apertado entre os dedos e o olhar perdido em algum ponto entre mim e o noivo. Como se ela ainda tentasse entender se aquilo era um castigo ou um espelho. Arnaldo, o chefe, já tinha voltado para seu lugar. Não fez alarde, não gritou. Apenas cumpriu um gesto com a precisão de quem conhece o peso da palavra dita no momento certo. Demitiu um funcionário em seu próprio casamento. Mas não por vaidade. Foi por princípio.
E enquanto o salão se enchia de cochichos, os olhos finalmente se voltaram para mim. A mesa 12, antes invisível, agora era o centro magnético da noite. Eu não precisava me levantar, nem me justificar, nem contar quem eu era. O silêncio já havia falado por mim. A presença era a resposta. E o gesto dele, a demissão, era a confirmação pública de que ali, entre todos aqueles nomes importantes, o que realmente contava era a história que ninguém quis ouvir. O noivo tentou se recompor. Largou o microfone sobre a mesa de som, aproximou-se da minha filha, sussurrou algo no ouvido dela, mas ela não reagiu. Não virou o rosto. Não correspondeu. Ela apenas continuou olhando. Não para ele, para mim. E no olhar dela havia algo que ainda não existia nos outros capítulos da noite. Dúvida. Era a primeira rachadura na convicção dela. Voltei os olhos para o cartão que ainda estava no meu bolso. A proposta formal, feita por um homem que, anos atrás, foi meu aprendiz e agora era presidente da própria empresa. Um convite à consultoria, mas mais do que isso. Um convite ao reconhecimento que minha família recusou me dar. O salão começou a esvaziar lentamente. Não por conta do horário, mas porque o clima havia morrido. Aquela energia de celebração, de luz, de futuro, agora era só fumaça e maquiagem borrada. Os convidados passaram a me cumprimentar na saída, como se algo tivesse mudado no meu rosto, embora eu fosse o mesmo desde que cheguei. O mesmo homem que sentou calado na mesa ao lado do banheiro. O mesmo que não foi citado no brinde. O mesmo que foi apresentado como fracassado desempregado. Senhor Eduardo, disse um deles, um dos padrinhos, me oferecendo a mão. Desculpa pelo que aconteceu. Ele passou do limite. Apertei sua mão sem força, apenas por formalidade. Porque desculpas que chegam depois do espetáculo não limpam a sujeira. Só constatam que havia plateia demais para ignorar. No fundo do salão, vi minha filha se aproximar do noivo. Eles conversaram por alguns segundos. Depois ela se afastou sozinha. Caminhou com passos lentos até mim. Parou a 1 metro de distância. Pai, posso falar com você? Assenti. Ela se sentou ao meu lado. Pela primeira vez na noite estávamos próximos. Mas entre nós havia algo muito maior que a mesa. Havia tudo que não foi dito por anos. Eu não sabia que ia chegar nesse ponto. Não chegou agora, respondi. Só ficou visível agora. Ela baixou os olhos. Ele exagerou. Foi imaturo, mas eu estava nervosa. Achei que fosse só brincadeira. Você riu. Ela não respondeu. O silêncio se estendeu entre nós, até que ela olhou para mim com um cansaço que não era físico. Era um cansaço de quem finalmente percebeu que a casa que construiu foi feita em terreno instável. Pai, por que você não falou nada? Eu respirei fundo, porque o mundo já fala demais. E às vezes, quem escuta em silêncio é quem muda a história. Ela assentiu, mas sem convicção. Sabia que era tarde, que tudo aquilo não poderia ser apagado, e que talvez a melhor lembrança que eu teria daquele casamento seria exatamente esse instante, o momento em que ela viu quem eu era, e não gostou do reflexo que viu em si mesma. Ela se levantou. Foi embora. O noivo já não estava mais no salão. Alguns parentes ainda circulavam, tentando fingir que o bolo não murchava sob a luz dos holofotes. Eu fui o último a sair. Não porque não podia ir, mas porque pela primeira vez naquela noite ninguém me apressava. Ninguém me ignorava. Ninguém me mandava embora. Saí caminhando devagar. A noite lá fora era úmida. O ar denso. Mas meus passos estavam leves. Porque fracassado é quem joga fora aquilo que não pode comprar de novo. Respeito. E naquela noite, quem perdeu tudo não fui eu. Foi quem achou que podia brincar com o nome de quem construiu o próprio chão por onde ele pisava. Na manhã seguinte, o hotel parecia outro lugar. As cortinas do café ainda estavam abertas como se esperassem a luz do dia anterior. Mas ali, no espaço entre a cafeteira e as mesas cobertas de xícaras esquecidas, só restavam vestígios da festa. Guardanapos amassados, arranjos murchando e o cansaço nos olhos dos funcionários. Sentei perto da janela. Pedi um café preto e um pão com manteiga. A moça do atendimento me reconheceu do evento. Sorriu com gentileza e não fez perguntas. Talvez soubesse que ali havia mais do que um convidado. Havia alguém que presenciou uma queda. Enquanto esperava, tirei o cartão do bolso mais uma vez. O nome em letras firmes. O convite feito com respeito, não com pena. Pensei em ligar. Pensei em aceitar ali mesmo. Mas havia algo que eu ainda precisava ouvir. Não de mim. De alguém que lembrasse. Foi quando vi a figura se aproximando pela porta de vidro. Um homem alto, passos decididos, mas sem pressa.
Usava uma camisa clara, dobrada nos cotovelos, e um relógio antigo no pulso. O mesmo que eu. Arnaldo, ele me viu. Assentiu com a cabeça e veio direto. Sentou na minha frente como quem já sentou muitas vezes à frente de alguém que merece escuta. Espero que não se incomode. De forma alguma. Ele pediu um café também. E ficamos alguns segundos em silêncio, olhando para fora. O jardim do hotel ainda estava enfeitado, mas as flores já começavam a murchar sob o sol do meio-dia. Ontem foi intenso, ele disse. Foi justo, respondi. Ele riu de leve. Você não precisava dizer nada. Sua presença já fez o trabalho, assenti. Mais silêncio. Mais café. Quero que saiba, continuou. Eu sei muito bem quem o senhor é. Sei do projeto que salvou nossa operação no Sul. Sei das orientações que deixou escritas à mão nos relatórios. Até hoje mantenho uma cópia na gaveta da minha sala. Quando um gerente novo chega, mando ler. Fiquei quieto. Às vezes é difícil reagir quando o mundo de repente se lembra de que você existe. Não entendo como alguém da sua família não reconhece isso. Entende sim, corrigi. Sabe que entende. O problema é que hoje o que conta não é o que você fez, mas como você aparece. E eu apareço pouco. Ele encostou as costas na cadeira. Talvez esteja na hora de aparecer de novo. Me estendeu um envelope. Proposta formal. Consultoria sênior. Projeto de reestruturação de malha nacional. Horário flexível. Escritório em casa, se preferir. Peguei o envelope, mas não abri. Sabe o que é curioso? Ontem, sentado naquela mesa de canto, eu lembrei de uma frase que meu antigo supervisor dizia. O respeito só faz barulho quando é negado por tempo demais. Arnaldo sorriu, pois ontem ele gritou. Ficamos ali mais alguns minutos, falando sobre o futuro como quem fala sobre um lugar que já conhece. Ele levantou, apertou minha mão com força. Considere. E se aceitar, não vai ser um favor. Vai ser uma honra. Ele foi embora. E eu fiquei, olhando para o envelope, para o jardim, para o que havia sobrado da festa. Mais tarde, quando saí do hotel, encontrei um grupo de convidados no saguão. Alguns me olharam com aquele tipo de respeito que nasce da vergonha tardia, outros se aproximaram. Um deles, amigo do noivo, estendeu a mão e disse, Senhor Eduardo, não sei o que dizer. Ontem abriu meus olhos. Ontem só mostrou o que já estava lá, respondi. E então ele disse, com um brilho sincero nos olhos, eu sei muito bem quem o senhor é. Foi ali que entendi. O nome que não foi dito no brinde agora era sussurrado com reverência nos corredores. A história que tentaram apagar agora circulava de boca em boca. E a imagem que construíram de mim, a do homem velho, ultrapassado e irrelevante, desmoronava diante da realidade de quem ainda tinha muito a oferecer. Eu saí do hotel com passos firmes, mas não por arrogância. Por clareza, às vezes o respeito volta, mas nunca vem pela porta da frente. Ele entra pelo silêncio, pelo olhar, pela memória de quem não esqueceu. E naquele dia, quando uma nova empresa me chamava de volta, quando estranhos me ofereciam palavras que minha própria filha se recusou a dizer, entendi que o reconhecimento não é aplauso, é permanência, e eu estava mais do que nunca presente. Na porta do hotel ninguém me esperava. Não havia abraços nem pedidos de desculpa. Não havia lágrimas, tampouco redenção. A verdade é que a maior parte das histórias familiares termina assim mesmo, sem plateia, sem trilha sonora. Apenas com um velho homem carregando sua mala, seu paletó dobrado sobre o braço e um envelope com proposta de futuro no bolso esquerdo. Olhei para trás uma última vez. O salão estava fechado, as luzes apagadas. O letreiro dourado com os nomes dos noivos havia sido retirado, deixando um vazio no cavalete que agora se equilibrava sozinho no canto da entrada. Era simbólico, de certo modo. Uma festa desmontada. Um palco desmontado. Uma ilusão desmontada. Pedi um carro por aplicativo. Quando ele chegou, o motorista desceu para abrir a porta. Senhor Eduardo? Sou eu. Entramos. O carro tinha cheiro de couro novo. O tipo de conforto que já não me impressionava mais. No banco de trás, sentei com um envelope entre as mãos, mas não o abri. Ainda não. Queria que ele pesasse mais um pouco. Queria que simbolizasse mais do que uma oportunidade. Queria que fosse prova. Prova de que mesmo quando tentam te dobrar, apagar e empurrar para os cantos do salão, há um momento em que o mundo se curva àqueles que não precisam gritar. O carro rodava devagar. E eu reconhecia as ruas da cidade como se fossem páginas antigas de um livro que eu já havia lido, mas que só agora fazia sentido. Passei pelo restaurante onde levei minha filha no aniversário de 10 anos. Ela pediu lasanha e sorvete. Lembrei do dia com clareza dolorosa. Lembrei da promessa que fiz a mim mesmo.
Vou dar tudo a ela, mesmo que me falte depois. E dei. Mas naquela manhã de ressaca emocional, percebi algo ainda mais duro. Dei até que não sobrou mais espaço para mim. O celular vibrou. Mensagem de número não salvo. Pai, sei que você não quer falar comigo, mas só queria dizer, você merece mais do que a forma como fui criada para te enxergar. Li e reli. Depois apaguei, não por ódio, mas porque agora eu precisava de silêncio. O tipo de silêncio que cura, que reorganiza, que prepara terreno. Quando cheguei em casa, abri as janelas. A luz da manhã entrava com força, invadindo cada canto da sala como se quisesse expulsar todos os resquícios do que ficou. Tirei o terno, pendurei com cuidado. Peguei o envelope e coloquei sobre a mesa. Depois, fui até a gaveta da estante e tirei de lá algo que não via há muito tempo. Um caderno de capa preta, com páginas em branco. Escrevi, dia 1. Hoje não sou mais pai da noiva. Não sou mais convidado da mesa 12. Hoje sou o homem que foi chamado pelo nome, por quem sabia o que esse nome carrega. Hoje não volto para o passado. Hoje volto para mim. Fechei o caderno. Respirei fundo. Fiz café. Um café forte, sem açúcar. Como sempre gostei. 2 horas depois, liguei para o número no cartão. A secretária atendeu com voz firme. Disse que o Sr. Arnaldo me aguardava, caso quisesse comparecer pessoalmente para conversar. Peguei as chaves. Dei um último olhar para a casa. E fui. O prédio da empresa era alto, espelhado, moderno. Nada parecido com os lugares onde trabalhei quando era mais jovem. Mas ali, entre aquelas paredes frias, havia uma mesa me esperando. Uma função, uma escuta. Uma assinatura que não dependia do sobrenome de ninguém, nem de conexões familiares. Apenas de competência. Apenas de história. Assinei o contrato. A sala que me deram era simples, mas silenciosa. Uma mesa, uma planta, uma janela com vista para o parque. E um porta-retrato em branco. Ainda não sabia o que colocaria ali. Talvez nada. Talvez o bilhete do casamento. Talvez a foto do projeto de 2007. Talvez só o silêncio. Na saída, cruzei com o Sr. Arnaldo no corredor. Ele me cumprimentou com respeito. Sem sorrisos demais. Sem sorrisos de menos. Apertou minha mão e disse, é bom tê-lo conosco. Respondi com um aceno curto. É bom ser lembrado pelo que se construiu, não pelo que se aparenta. Voltei para casa no fim do dia com o mesmo terno. Mas havia algo diferente. A postura, o passo, a respiração. Liguei o rádio. Uma música antiga tocava. Sorria sozinho. Não por vingança. Não por revanche. Mas porque pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia peso ao ser quem eu era. Mais tarde, antes de dormir, abri o caderno de novo. Dia 1, parte 2, me pediram para não exagerar na roupa. Me colocaram longe do altar. Me serviram por último. Me chamaram de fracassado. E mesmo assim, o nome que ficou ecoando no salão foi o meu. Fechei os olhos. Deixei o mundo apagar aos poucos. E dormi. Em paz. Porque o fim da festa, nas vezes, é apenas o início de uma nova vida.